Apoio não. Bom, vamos falar agora sobre Lucas Evangelista, enquanto a gente aguarda o nosso convidado, porque André Hernan sempre chega com as notícias mais quentes do mercado da bola, e a gente já tinha noticiado, né, da troca do Fabinho com o Lucas Evangelista entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Mas aí surgiu um probleminha, Hernan, queria que você explicasse isso pra gente. É importante a gente citar que a negociação do Fabinho e do Lucas Evangelista, num primeiro momento, era uma troca, e aí depois acabou que virou uma negociação diferente uma da outra, porque o Red Bull comprou o Fabinho. Aliás, o Fabinho vai ser anunciado na segunda-feira, está tudo certo, isso não modifica a questão que ocorreu com o Lucas Evangelista. Teve uma alteração no exame, e é o exame clínico. Então, eu preciso explicar isso para vocês que estão acompanhando aqui com a gente de primeira, porque não é o exame físico do jogador. Tipo assim, ele tem uma lesão, ele tem o joelho, precisa fazer uma cirurgia, como se diz, eu nem gosto muito desse termo, mas é como se diz aí na gíria do futebol, o jogador está bichado. Não é isso. Que nem aconteceu com o Huerta, o chileno, que chegou a vestir o uniforme, fez o exame e não passou no exame e foi devolvido. Não é isso. Ele teve um problema no exame clínico. Aí o Palmeiras comunicou o Red Bull, os médicos do Red Bull e do Palmeiras fizeram uma reunião, as diretorias conversaram, vão fazer novos exames na semana que vem, e aí, diante desses exames mais apurados, o Palmeiras vai decidir, junto com o jogador, junto com as diretorias, se o negócio vai seguir adiante ou não. Então, a assinatura foi congelada, né? A assinatura do contrato ela foi suspensa por hora, não é o negócio não caiu, é importante dizer que o negócio segue de pé, o Palmeiras tem um negócio fechado, com valores, tempo de contrato, tudo certo. Porém, esse exame mais detalhado é o que vai decidir se a assinatura vai ser feita ou não. Obviamente, todo mundo está sinal de alerta nesse momento? O jogador está em alerta nesse momento? Sim, todo mundo está. Não está claro qual é o problema. Isso é uma questão muito que está guardada entre Palmeiras, Red Bull e o jogador. Vamos pegar o ponto do caso do Ganso recentemente. E não estamos falando aqui que não é caso de coração. Que seja, não está dizendo que é o mesmo caso clínico. Ou seja, a gente tem casos que são extremos, né? Que não é o caso do Lucas Evangelista. Foram casos cardíacos, como, por exemplo, o Washington. Sim, coração valente, que voltou a ser... O Washington até hoje é o maior goleador da história de uma edição do Campeonato Brasileiro. E ele teve esse recorde depois de ter um problema cardíaco que muita gente tinha desenganado a carreira profissional de atleta do Washington. E a gente tem o caso recente do Ganso, que a gente está chegando à conclusão de que ele teve uma inflamação na membrana miocardite, do coração, né? Uma miocardite, em função de uma gripe forte, que pode ter sido uma... Eu estou aqui cogitando que pode ter sido uma Covid, que deu uma inflamação. E o Lucas tem que ter o cuidado de entender e esperar a realização dos novos exames que serão definitivos. Tem um congelamento da negociação por cautela. Cautela, E é importante a gente citar que, assim, o Palmeiras segue otimista. Palmeiras, a informação que eu tenho é assim, o Palmeiras segue otimista de que vai sair a negociação e que, obviamente, precisa tirar essa dúvida em relação ao exame. Com o exame estando tudo certo, o Palmeiras segue normalmente o procedimento com o jogador. E é diferente do Paulinho, por exemplo. O Palmeiras contratou o Paulinho sabendo que ele precisaria de um tempo e que ele veio lesionado. E que era uma questão física, né? Que era uma questão física. E era uma lesão. Era uma lesão. E tomara que dê certo, né? E que esteja tudo bem com o jogador, com a saúde dele, que, claro, é o mais importante. Isa, pode chegar aqui, ó, abre aqui, ó, a minha maquiadora maravilhosa, chegando com água pra gente. Olha que fofa que ela é. Valeu, Isa. Além de maravilhosa, ela traz água. Obrigada, Isa. Agora, Hernan, para tirar uma dúvida, independentemente da negociação dar certo ou não, a gente espera que dê, e como você está dizendo, tudo indica que sim. Tem relação com a ida do Fabinho? Isso pode prejudicar essa negociação do Red Bull com o Fabinho? Não, porque o Fabinho custou ao Red Bull 2,5 milhões de euros por 50%. Isso já está sendo pago, já está acertado. O Fabinho está assinando hoje à tarde o contrato, agora à tarde.
está assinando o contrato com o Red Bull e vai ser anunciado na segunda-feira. O Lucas Evangelista é um outro negócio, um negócio de 4 milhões de euros que o Palmeiras ia bater com a história do John e eram 5 anos de contrato. O Lucas Evangelista chegou na segunda-feira, depois da eliminação do Red Bull para o Santos, né? Ele chegou na segunda-feira na academia de futebol, se apresentou, conheceu o clube, a estrutura, os colegas, fez o exame, estava lá na academia, estava tudo certo. E quando deu a resposta do exame, começou essa questão dessa dúvida aí. Agora, Alicia, tomara que dê certo, né? Até porque é considerado uma negociação positiva para o Palmeiras, né? Um jogador que chega com qualidade, chega podendo acrescentar ao grupo do Abel Ferreira e também nos moldes de negociação que foram benéficos para o Palmeiras. Sem dúvida, Luiz, ele é importante para a equipe e nesse momento eu fico pensando no próprio atleta, né? Porque é uma negociação que já está feita, já há uma expectativa do Palmeiras de contar com ele e do Red Bull Bragantino de não contar com ele, até porque era uma negociação que envolvia outro atleta, o Fabinho. Então, a expectativa é de que ele seja liberado e possa jogar e tem espaço para ele no Palmeiras, especialmente se a gente considerar o calendário em que vai precisar haver rodízio. Eu consigo vê-lo, inclusive, em determinados momentos da temporada em que o Rios não está tão bem, o próprio Aníbal Moreno perdendo um pouco de espaço, que ele consiga, inclusive, conquistar um espaço nessa equipe se ele for bem nos treinamentos. Então, certamente, a expectativa é de que ele consiga ser aprovado nos exames. Assim, é bacana de falar, porque assim, o Lucas Evangelista é um menino muito gente boa, assim, sabe? Ele começou a carreira dele no São Paulo, em Cotia, aí ele foi para a França, aí ele volta no Red Bull Bragantino e ele está assim muito na expectativa de jogar no Palmeiras. Assim, quando veio a proposta, ficou muito balançado, o Red Bull entendeu, aceitou a negociação, queria renovar o contrato com ele e ele tá muito empolgado com essa proposta do Palmeiras, em jogar no Palmeiras, com a estrutura. Então, assim, a gente, além, né, sai um pouco assim da questão do repórter, né, que a gente tem que apurar a notícia e dar a notícia, saindo um pouco da questão do repórter, a gente torce muito para que não seja nada. Né? E é um sonho, né, do jogador hoje jogar no Palmeiras, num clube com a estrutura vitorioso como é o Palmeiras, é um sonho. Primeiro dia, a direção do Bragantino falou, tem a proposta, ele tá doido para ir. E por isso que deu certo. Porque, assim, o Bragantino entendeu que se fizesse uma novela como a do Léo Ortiz, que o Léo Ortiz não queria ir, o Bragantino não queria liberar, e o Evangelista era a mesma coisa, mas não tinha como segurar. É legal o conceito de menino, né? Tipo, o Hernan é um menino muito legal, que já tem mais de 40. E o Lucas Evangelista tem 29, vai fazer 30. Mas eu acho que é um negócio, né? Um negócio melhor do que o Andréas Pereira. Como negócio? Porque a característica do jogador é parecida, né? O Lucas Evangelista pode jogar de 8, pode jogar de 10 e pode jogar de 7. Ele pode jogar como falso ponta direita, ele pode jogar como meia na função do Rafael Veiga e ele pode jogar na função do Richard Rios. Ele pode jogar nas 3. E ele tem como grande característica, ele não é o cara que dá recorde de assistências e nem recorde de gols. Como o Andréas Pereira, que não é um jogador de gol nem de passe para gol, mas é um jogador que entra no espaço vazio. Ele descobre o espaço atrás das linhas. Ele descobre o espaço onde não vão marcá-lo. É a mesma característica do Andréas Pereira. Só que o Andréas Pereira ia custar 18 milhões de euros. E o Lucas Evangelista vai custar 15 de reais, aproximadamente. Então, não tem um preço certo. Mas é esse cenário. Então, a característica igual por um preço diferente. E aí aumenta ainda mais a torcida, dá a torcida para que dê certo, a gente também está aqui. Bom, a gente vai para um último break nessa primeira hora e a gente volta falando do Corinthians, porque o vestiário do Corinthians ficou meio efervescente ali depois da derrota para o Barcelona de Guayaquil. A gente já volta um minutinho. Antes de ferver, estava alagado. Estava largado? E aí ferveu? Alagado. Alagado? Com a chuva que deu lá, né? É verdade, é verdade. Estava alagado e depois ferveu.
Ó, deixa eu registrar a participação da galera aqui do YouTube. Aliás, já deixem um like aí, votem na nossa enquete. Deixa um também. like, mandem força aí pro Lucas Evangelista, que vai dar tudo certo. E deixa o like também. E deixa o like. E se inscreve aqui no canal do All Sport também. Votem na nossa enquete, hein? Muitas ordens aqui na se for sexta-feira. pensar, a idade que eu tenho, o Lucas Evangelista tem 29, Eu vai também fazer sou um 30, menino. 13. Eu tinha 13 quando ele nasceu. Então ele é um menino, posso chamar ele de menino. E aí, você Pronto. tinha 13 quando você... Eu tinha 13 quando você nasceu. Então me chama de menino. Não, hoje em dia todo mundo, hoje em dia, gente, com essa longevidade, todo mundo é menino. A idade está no espírito, não está na idade em si. Eu não vou A gente me conta com interromper, isso, não. né? A história do